Outro dia eu estava dando uma olhada em algumas ofertas do Mercado Livre e me apareceu essa esmerilhadeira bateria aqui. Era um kit com a esmerilhadeira dizendo que o motor era brushless, linha 20 volts, 21 volts, vinha a máquina com os acessórios, carregador, duas baterias e veio 5 discos de corte também, por R$ 274 e alguns quebrados. Mesmo não precisando de uma esmerilhadeira bateria, eu resolvi comprar. Por quê? Observando o anúncio, eu vi que o encaixe das baterias aqui era idêntico ao das ferramentas da Deco, linha 20 volts, que eu tenho aqui. E eu já estava querendo uma bateria extra para esse kit de ferramentas aqui na oficina. Só uma bateria original da Deco, como essa daqui, custa mais de R$ 300. Então eu resolvi arriscar nesse kit aqui, já que por R$ 275 vinha duas baterias e mais uma ferramenta. Quando o kit chegou para mim aqui, eu pude ver que no carregador tinha um danificado aqui, um quebrado no carregador aqui, por conta do transporte e da embalagem muito precária do produto, então veio com um dano aqui por alguma batida que ele levou no transporte. Eu optei por não trocar, por não devolver, porque eu nem queria usar esse carregador aqui mesmo, já que eu uso o carregador rápido da Deco, e esse aqui é um carregador bem mais lento, então não reclamei por conta disso daqui. As baterias são compatíveis, se você usa elas no carregador da Deco, carrega certinho, tudo funciona como esperado. Nas ferramentas da Deco, encaixa e funciona as ferramentas certinho, porém, a linha Deco é compatível também com o Makita 18 volts. Essa ferramenta aqui também encaixa certinho nas ferramentas Makita, só que eu tenho um soprador de folhas da Makita e a bateria simplesmente não liga o soprador. Então tem algum tipo de dispositivo que falta aqui na bateria para funcionar as ferramentas da Makita. O peso dessas baterias aqui é um pouco inferior a essa da Deco original aqui, o que indica que talvez as células contidas aqui são de qualidade inferior. Provavelmente por conta do preço, né? Não tem nenhuma inscrição aqui dizendo quantos ampere-hora é a bateria, eu suspeito que seja na casa dos 3 ampere-hora, pelos testes que eu já pude fazer aqui e comparar com as da Deco. Então, a autonomia é muito parecida, então eu suspeito que sejam de 3 ampere-hora. Enfim, as baterias carregam certinho, todas seguram carga, todos funcionam como esperado e a máquina também. O que eu vou mostrar para você a partir de agora são testes de uso dessa ferramenta aqui, para que você possa, a partir desses testes, tirar as suas próprias conclusões da máquina, se vale ou não vale a pena, dentro daquilo que se propõe esse tipo de máquina aqui e dentro da sua realidade. Bom, o teste que eu vou fazer com a máquina aqui é o seguinte: eu tenho esse cavalete aqui feito de cantoneira de metal com chapa grossa de 1/4 de polegada, pouco mais de 6 milímetros de espessura. E eu quero desmontar esse cavalete, isso aqui era da minha plana desempenadeira, ela veio montada em cima desse cavalete aqui, mas eu tenho ela no carrinho hoje e eu quero tirar desse cavalete pedaços utilizáveis dessas cantoneiras para usar em outro projeto futuramente. Então a minha ideia é pegar a esmerilhadeira aqui e começar a usar ela do ponto que eu ligar a máquina até que ela pare de funcionar automaticamente por conta da bateria ter se esgotado. Não é o ideal, não é o tipo de serviço ao qual essa máquina se propõe. Isso é uma máquina para uso eventual e de pequenos intervalos de tempo, não para uso contínuo, mas eu vou fazer aqui para a finalidade do teste. Então eu vou começar a cortar as chapas, lembrando de novo, chapa grossa, não é chapinha fina. O disco que eu estou usando é o disco que veio com o kit, não é grandes coisas, então também dificulta um pouco o trabalho, mas a ideia é continuar, é seguir e usar as duas baterias e ver até onde o serviço vai andar. A primeira bateria acabou com aproximadamente 10 minutos de uso contínuo, então sem desligar a máquina. A partir do 5º, 6º minuto eu comecei a perceber bastante aquecimento do motor da máquina. As baterias não sobreaqueceram. Ficaram morninhas assim, mas tudo dentro do esperado. Porém, o motor da máquina esquentou bastante e a máquina começou a ficar desconfortável na mão, dependendo da posição em que você segurava ela. Isso começou a acontecer a partir do 5º, 6º minuto. Então, 10 minutos, primeira bateria, troca, vai para a próxima e continua o trabalho. A segunda bateria também foi aproximadamente 10 minutos, porém, no meio desse intervalo de tempo da segunda bateria, eu precisei trocar o disco de corte, que o primeiro já não rendia mais, eu precisava cortes mais profundos e ele não estava alcançando, já tinha gasto praticamente completo um disco de corte. Além das cantoneiras que eu cortei, eu também fiz 2 cortes nesse eixo redondo que tem aqui, numa parte desse cavalete, que tem 20 milímetros de diâmetro, de ferro maciço. E essa aqui foi a parte onde eu percebi que a máquina sofreu um pouquinho mais, principalmente da metade do corte em diante, onde o disco tem mais material fazendo atrito nas laterais. Então se percebia uma queda de potência da máquina por conta do excesso de atrito do material com o disco de corte.
Mas devagarinho, com calma, o serviço foi andando, consegui fazer os 2 cortes no eixo e a segunda bateria durou aproximadamente 10 minutos também como a primeira. Bem padronizado a durabilidade, a autonomia das 2 baterias. Ó, resumindo o teste aqui antes que comece a chuva forte, eu consegui cortar 1, 2, 3, 4, 5 peças, então foram 10 cortes de chapas aqui, e mais meio corte nessa outra peça aqui, com as 2 baterias, lembrando, e mais 2 cortes no eixo de 20 milímetros. Então foi isso que eu consegui fazer com a máquina, com as 2 baterias com carga completa. Bom, a essa altura, você que está assistindo o vídeo talvez está pensando que o desempenho da máquina deixou a desejar, afinal de contas, 10 minutos com a bateria, onde é que já se viu isso? E na verdade eu vou te dizer que a minha expectativa foi superada, porque eu esperava não usar mais do que 7, 8 minutos constantemente, continuamente a ferramenta. Então superou um pouquinho o que eu esperava da máquina. Esse tipo de máquina aqui, entenda que ele não foi feito para uso pesado e nem para uso contínuo. É o tipo de máquina para você, por exemplo, que tem uma oficininha de marcenaria, está fazendo um gabarito, precisa cortar, desbastar um parafuso, precisa dar formato numa chapa, precisa fazer um acabamento, um lixamento numa chapinha de metal, onde você vai usar 1, 2 minutos, vai largar a ferramenta, deixar ela descansar, daqui a pouco você volta, usa mais 1, 2 minutos, ou está fazendo uma instalação em cima de um telhado, de um portão, de uma grade, não tem tomada perto, vai lá, faz um ajuste, corta uma pecinha para encaixar, para colocar, para instalar. É esse tipo de finalidade que essa máquina aqui tem. Fazer pequenos trabalhos, pequenos ajustes, eventuais e pontuais. E não ser usada de forma contínua, como eu mostrei no teste aqui. Novamente, o teste foi para mostrar até onde vai o limite da ferramenta e da bateria. Ela não foi feita para usar dessa forma. Se você tiver interesse nessa máquina aqui, ó, eu paguei R$275, 2 baterias e mais a máquina. Para mim tá de bom tamanho porque eu uso as baterias nas outras ferramentas que eu tenho. Daí você tem que pesar. O link tá aqui na descrição, confere o valor, vê quanto tá custando hoje e daí você bota na balança o que você viu aqui nos testes, o que eu falei no vídeo, a minha opinião, e para ver se vale ou não a pena dentro da sua realidade e da sua necessidade. No mais, te agradeço por assistir mais esse vídeo. Dúvidas, críticas ou sugestões sempre são bem-vindas aqui nos comentários e eu te vejo numa próxima oportunidade.